O Internacional publicou hoje uma série de informações que não são tão interessantes nesse começo de temporada para o Internacional, que já se inicia na próxima quinta-feira contra o México. Nesse vídeo eu quero te trazer um pouco mais de detalhes sobre as lesões no Internacional, o quanto elas vão impactar o Roger Machado e até dizer que isso muda algum tipo de situação. E quero também te trazer um novo bastidor sobre Nathan Silva, porque já te trazendo um spoiler no começo desse vídeo, ele trocou de empresário. E isso é uma situação de praxe quando um clube ou um jogador vai acabar fazendo uma transferência. Nesse vídeo, quero te explicar um pouco mais sobre essa situação e te trazer também um bastidor da entrevista do Vitinho, que teve uma pessoa do Internacional falando sobre negociações e falando sobre esta suposta proposta feita sobre o zagueiro brasileiro que atua lá no futebol mexicano. Então, só antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? E quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações do Internacional e eu quero começar aqui conversando com vocês exatamente para falar sobre algumas informações que foram trazidas hoje sobre o Internacional. Hoje teve a apresentação do Vitinho, novo atacante do Internacional, vai vestir a camisa de número 28, ponta esquerda, já deve ser relacionado para a partida contra a seleção do México, e inclusive, quem sabe, pode até ser titular dessa partida contra a seleção mexicana. Falou sobre a concorrência com o Wanderson, falou sobre a escolha do Internacional e sobre o fato de ter o Wesley, inclusive, como um exemplo de foi um jogador onde não deu certo no Cruzeiro e conseguiu se adaptar muito bem no Internacional, e ele quer repetir isso no Inter, porque querendo ou não, foi um cara que acabou não dando tão certo no Bragantino. Falou sobre o seu contrato, porque para quem não sabe, o Vitinho tem contrato de 6 meses com o Inter, e depois disso o Inter tem a opção de renovar ou não o seu empréstimo. E ele diz que ele vai fazer esses 6 meses, vai dar vida para que o Inter possa renovar o empréstimo dele por mais 6 meses. Antes que alguém pergunte por que o Inter está fazendo esse tipo de mecanismo, por que o Inter fez e contratou um jogador somente por 6 meses? Porque a contratação do Vitinho tem a ver com a normativa da FIFA em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. Para quem não sabe, ele pertence ao Dinamo de Kiev. E com isso, o empréstimo que o Inter está fazendo do Vitinho, essa normativa só deixa o Inter renovar contrato de empréstimo ou trazer alguém por empréstimo por 6 meses. Então o Inter vai ter que ficar usando essa artimanha. De 6 em 6 meses vai ter que ficar renovando o contrato do Vitinho. E o Dinamo de Kiev sabe dessa situação e está completamente tranquilo quanto a isso. Até por isso, o Inter tem uma segurança maior nesta situação. Outra situação que eu quero te passar, e ainda falando sobre o Internacional, porque ainda antes dessa entrevista coletiva por parte do Vitinho, o Inter procurou e soltou uma atualização do departamento médico. E dentro dessa atualização do departamento médico, teve 4 jogadores que a gente inclusive não sabia, um só a gente sabia, a gente tinha trazido informação inclusive na semana passada, que estão machucados. O primeiro é o Sérgio Rocher, que tem uma tendinose no joelho esquerdo e vai ficar fora das primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Com isso, o Antony deve ser titular já nesta quinta-feira contra o México. O Augustin Rohel está em processo de recuperação final da sua lesão na mão esquerda. Para quem não sabe, ele teve uma fratura na mão na última partida do Campeonato Brasileiro no ano passado contra o Fortaleza. Também é um jogador que já está fazendo alguns trabalhos específicos, mas está de fora desse início do Campeonato Gaúcho. Gabriel Carvalho, na seleção brasileira sub-20, teve uma lesão muito feia no quinto metatarso do pé esquerdo. Uma lesão do que o Neymar teve, não sei se vocês vão lembrar, mas o Neymar teve essa lesão no quinto metatarso e ele vai ficar fora de no mínimo 2 meses, tá? Então Gabriel Carvalho também não estará à disposição para esse início de temporada do Inter. Quem sabe não estará à disposição, inclusive, para todo esse Campeonato Gaúcho. Bruno Tabata, que poderia ser o jogador reserva do Gabriel Carvalho, ou o titular dele, enfim, tem um desconforto muscular na região anterior da coxa esquerda e vai fazer trabalhos específicos e só será liberado pelo departamento médico quando tiver em totais condições físicas. Também perde esse início de Campeonato Gaúcho pelo Inter, ou seja,
4 desfalques, mais Gustavo Prado, que está com a seleção brasileira sub-20, e Ricardo Matias, que também está com a seleção brasileira sub-20. São 6 desfalques que o Inter tem para esse começo de temporada e para a partida contra a seleção mexicana. Agora a pergunta que fica é, quem que vai ser o jogador que vai atuar pelo lado direito nesses próximos 4 jogos? Porque, querendo ou não, o Carboneiro, que é o jogador dessa função, ainda não foi contratado. O Inter está próximo de fechar a contratação do Carboneiro, é um nome bem avançado, mas ainda é uma contratação que não está próxima. Né? Seria o cara que, sim, chegaria para ser a reposição do Gabriel Carvalho, pode disputar a posição com o Bruno Tabata. O Inter não tem o Prado, que seria a terceira opção, e nem Gabriel Carvalho e Bruno Tabata, como eu expliquei anteriormente. Quem que vai jogar já agora, primeiro pensando num cenário a curto prazo contra o México? 2 possibilidades. Wanderson cair por ali, e aí Wanderson de um lado e Wesley do outro, ou o próprio Vitinho também ali cair, mas aí teria que deslocar o Wesley para o outro lado, ou o próprio Vitinho jogar pelo lado direito, ou uma segunda possibilidade, que também já foi usada pelo Roger Machado, que era colocar Bruno Henrique, atuando aberto ali pela direita, quase ele com uma ideia de um terceiro meio-campista. É uma situação que também pode acabar acontecendo, tá bom? Agora, um outro bastidor que eu quero te trazer é sobre Nathan Silva, zagueiro do Pumas do México. Depois da entrevista do Vitinho, um dirigente do Internacional, no qual eu não vou nominar, inclusive conversou com a Nani Quemelo, que é minha colega lá na Rádio Inferno, e esta pessoa do Internacional foi perguntada por alguns jornalistas que estavam ali, entre elas a Nani, sobre a questão do Nathan Silva. E ele disse, olha, eu não estou respondendo muito nesses últimos dias, porque para quem não sabe, a direção realmente não está respondendo nenhum repórter. Nos últimos dias não está respondendo absolutamente nada sobre qualquer assunto. Não está respondendo, simplesmente eles estão se fechando bastante. E ele pediu desculpa, falou sobre essa situação, mas ele deu um fato. Ele trouxe uma informação, um bastidor importante. Ele disse, olha, as informações que estão saindo, qualquer informação que tenha valores altos não procedem. E ele deu essa dica. E essa dica, ela é teleguiada, porque é exatamente de uma informação que saiu nesse final de semana que o Internacional estaria tentando a contratação do Nathan Silva, inclusive teria feito uma proposta de 4,5 milhões de dólares para a equipe do Pumas do México. Esta é a informação. Aí a gente sempre ficou ressabiado, porque o Inter não teria 4,5 milhões de dólares. E aí essa pessoa do Internacional também fala, olha, qualquer informação que está saindo aí, jogadores que a gente que esteja tentando por valores altos, não procede. Então, nesse momento, a gente recebeu mais uma diquinha sobre esse fato. Mas não é o único bastidor que eu quero te trazer. Porque hoje, o Nathan Silva também anunciou a troca de empresário. Na verdade, não uma troca, mas uma parceria. Ele tem um empresário que se chama Thiago Sampaio. Diga-se de passagem, é o mesmo empresário do Fernando. Esse empresário fez uma parceria com Paulo Pitombeira, que é um dos grandes empresários do futebol brasileiro que agencia o Wesley, também diga-se de passagem. E eles fizeram uma parceria, até conversei com o Thiago sobre isso, só do Nathan Silva. E quando normalmente um jogador troca de empresário, quando acontece uma parceria de empresários ou movimentos nesse sentido, não é porque o jogador vai continuar no México, não é porque ele vai continuar a vida dele bela como se nada tivesse acontecido. Vou pegar um exemplo prático para ti, o Nico Lopes em 2019, troca de empresário para ser vendido para o futebol mexicano. E aí acaba tendo o Vinícius Prates como novo empresário. O Nathan Silva, ele tá trocando de empresário porque possivelmente está acontecendo uma transferência. E a gente sabe que até aqui o Inter é o único interessado. E o Inter não nega, tá, que esteja interessado. A grande X da questão é nos valores que a gente está sendo falado. Eu acho que o Inter sim fez uma proposta, mas essa proposta não é nem perto daqueles 4,5 milhões, porque a gente segue com as mesmas versões. Parte do jogador nega, parte do Pumas nega, e agora tem essa parte do Internacional, que não nega, mas diz que, olha, valores muito altos não é verdade. Então, tem esses 2 bastidores que eu queria te trazer nesse vídeo, estou te contando, tá? Que é ele tendo essa troca agora de empresário, que pode significar e significa que realmente tá acontecendo movimentos para ele trocar de clube. Também esse bastidor de uma pessoa do Internacional dizendo quanto a valores altos não procederem, mas não descartar essa contratação, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado. Volto logo mais. Valeu, falou e foi!